1 João capítulo 3, a partir do verso 11, que vai dizer assim: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Oremos. Ó Pai, te pedimos que o Senhor ajude a aquietar os nossos corações nesse domingo, Deus, de calor, que nós possamos focar aqui, Deus, na Tua palavra e possamos também colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo, que as emoções, os pensamentos do dia a dia, durante a semana, não atrapalhem, Deus, aquilo que a Tua palavra precisa fazer em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus é que eu oro agradecido nessa manhã. Amém. Meus irmãos, nós vimos na sessão anterior desse texto que nós estamos estudando, de 1 João, fazendo uma série de estudos sobre essa carta de João, e nós vimos na pregação anterior que João, ele termina a aplicação que ele faz, ali nos versos anteriores, ali no verso 10, com essa instância moral, esse teste moral que ele faz desde o capítulo 1, né, que ele trabalha com a igreja para que a igreja faça esse teste a respeito da sua salvação, que a igreja saiba a respeito da sua salvação e que você pode comprovar a respeito da sua salvação seguindo alguns desses testes morais, sendo aprovado nesses testes, né? Então, ele fala aqui no verso 10, no versículo anterior que nós lemos, que aqueles que não procedem de Deus são aqueles que não praticam a justiça e também não amam os irmãos. Né? Interessante esse teste moral, porque muitas vezes a gente pode pensar, mas poxa, como que eu posso saber que eu sou salvo porque eu amo o meu irmão? Como que funciona isso, né? E aí, meus irmãos, lembrando que João, quando ele escreve essa carta, é justamente para combater religiosos, falsos mestres que ensinavam doutrinas que não estavam de acordo com as doutrinas dos apóstolos, que é a doutrina que eles haviam recebido dos próprios apóstolos que vinham de Cristo Jesus, né? Ou seja, eram doutrinas que não procediam de Deus, e aí João vai dizer que são doutrinas que procediam do diabo, que era o pai da mentira. Então, João vai contrastar aqui o amor e o ódio a respeito desse teste moral que nós precisamos fazer, desse teste moral dentro de nós e também desse teste social, amando uns aos outros, né? E aí ele usa a história de Caim para tentar demonstrar a respeito desse amor e desse ódio que a gente vê na humanidade, que a gente vê às vezes até dentro da igreja. Então, intencionalmente, meus irmãos, João ele traça um paralelo aqui. Por um lado, você tem Caim, que é filho do diabo, ele vai dizer isso, e por outro você tem Abel, que é o filho de Deus, né? Então, de um lado você tem os falsos mestres, aqueles que são filhos do diabo, e tem os cristãos verdadeiros, aqueles que são filhos de Deus. E é baseado nesse texto que nós vamos fazer a exposição aqui, que João vai falar um pouquinho a respeito do amor. Meus irmãos, antes da gente fazer essa exposição, é importante a gente salientar a respeito do amor, porque, infelizmente, a sociedade, ela liga o amor a sentimentos. E esse é um entendimento totalmente errado do que é amor. Amor não pode ser sentimento, porque no momento em que amor for sentimento, o amor vai acabar. Né? Ou então, aquele amor pode virar ódio. Né? Então, se você entender que o amor é um sentimento, se você ama a sua esposa porque você sente algo por ela, uma hora, se você sentir qualquer aversão a ela, você vai dizer que o amor a ela acabou. Por quê? Porque você não entendeu a respeito do que é o amor. O amor, ele jamais será um sentimento. O amor, ele é uma decisão. Nós decidimos amar. Nós decidimos. É o amor que Deus sente por nós, por exemplo.
Imagine se Deus fosse reacionário à nossa forma de viver, reacionário à nossa impureza, à nossa pecaminosidade. Logo, já estaríamos totalmente no inferno, né? Não existiria um na face da terra. Mas o amor de Deus, Deus escolheu nos amar. Deus escolheu, a sua atitude de amor demonstrou a Cristo Jesus vindo e morrendo por nós na cruz. Então, meus irmãos, amor, nós precisamos ter essa base de entendimento que amor diz respeito à decisão. Eu decido amar, ainda que as pessoas às vezes não mereçam, ainda que a pessoa às vezes não reaja bem às decisões que eu tomo perante a ela, as coisas boas que eu faço a ela, mas eu escolhi amar, né? E o amor sempre será uma escolha, uma decisão. Então vamos fazer uma exposição do que esses versos que nós lemos aqui, João quis dizer. Verso 11, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é essa, que nos amemos uns aos outros. Meus irmãos, João ele está relembrando de um ensino que ele já fala no capítulo 2, verso 7. Lembrando que todas as pregações que nós fazemos aqui estão no YouTube, você pode assistir. Nós fizemos uma exposição do capítulo 2, verso 7, e ali João está falando a respeito do amor para com o irmão. A importância do amor para aqueles que são da mesma fé que nós, né? E João só está relembrando aquilo que ele já tinha ensinado e aquilo que ele tinha aprendido de Jesus, que nos amemos uns aos outros. Então, quando aqueles crentes estavam ouvindo pela primeira vez, ou estavam ouvindo na sequência, estavam vivendo já na proclamação do Evangelho, a partir do momento que eles ouviam o Evangelho, eles ouviam também a respeito do amor para com os outros. Então, isso fazia parte também do anúncio do Evangelho. Jesus falava várias vezes, quando ele anunciava o Evangelho, ele falava a respeito do amor também uns para com os outros. Então, esse ensinamento, meus irmãos, ele é fundamental para a religião cristã. E ele não pode ser considerado irrelevante ou um ensinamento secundário. O próprio Jesus disse que os seus discípulos, eles seriam reconhecidos pelo amor. Sabia que você será reconhecido pelo amor que você tem, pelo amor que você demonstra? João capítulo 13, verso 34, diz assim: eu lhes dou um novo mandamento, Jesus dizendo, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. E aí Jesus diz, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos. 2 pontos, se tiverem amor uns para com os outros. O próprio Jesus nos diz que o amor é a característica que acompanha a vida do crente. As pessoas do mundo olharão para nós e, de certa forma, perceberão um pouco do Evangelho por causa do amor que nós demonstramos uns para com os outros. Por causa disso aqui, ó. A benevolência, o cuidado para com os outros. O amor demonstrado para com os outros, o amor em prática. E aí, meus irmãos, João vai fazer uma comparação do homem justo e do homem injusto. Lembra que João, ele não tenta medir palavras, não. Ele não fica medindo palavras. Ele usa e já vai direto. Se você faz isso, você é filho de Deus. Se você faz aquilo, você é filho do diabo. E aqui ele vai trazer essa comparação do homem justo e do homem injusto. E como que nós conhecemos, como que nós reconhecemos aqueles que são injustos e aqueles que são justos diante de Deus? Lembra? Justiça aqui, meus irmãos, não significa que você faz coisas boas. O justo é aquele que é transformado por Deus. Aquele que nasceu de novo e agora é considerado justo diante de Deus. E injustos são todos aqueles que permanecem na sua escolha, sem arrependimento, vivendo da forma como nasceu, né? Como o ser humano vive. Então, olha só como João vai tratar disso a partir do verso 12. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Meu irmão, essa é a história que é contada lá no livro de Gênesis sobre o primeiro assassinato da humanidade. Nós já temos o relato do primeiro assassinato da humanidade em Gênesis. E é interessante que essa é a realidade do mundo caído. Crianças, lembra? Lembra que o pastor disse aqui o que é amor? Amor é o quê? É um sentimento ou uma decisão? Decisão. É isso aí. O amor é uma decisão. Eu ouvi alguém falar de sentimento e errou, hein? Amor é uma decisão, é uma escolha. Você escolhe amar. E aqui,
João vai trazer a figura de Caim, lá de Gênesis, dizendo que Caim era filho do maligno. E por ele ser filho do maligno, ele matou o seu irmão. Meus irmãos, é interessante que essa realidade do mundo caído é visto por toda a humanidade desde da primeira geração. Então, isso significa que não vai mudar. A humanidade não vai mudar. Até Cristo voltar, vai existir assassinos, vai existir pessoas que odeiam outras pessoas, que vão agir na sua própria natureza. A primeira geração de homens já havia um assassino. Os filhos de Adão já praticaram, o filho de Adão já praticou o assassinato. Vejam, meus irmãos, que João ele não detalha aqui muito sobre esse acontecimento, mas ele fala do nome de Caim, não cita o nome de Abel, ele apenas fala aqui seu irmão, ou seja, porque ele está focando aqui a respeito de Caim, porque Caim justamente representa essa humanidade, aqueles que não são nascidos de Deus, mas que pertencem ao maligno. Esses são aqueles que são representados por Caim aqui. É aquilo que nós vimos no verso 10, se você ler aí, né? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. O texto, o verso anterior, ele está ligado a esses versos que nós estamos estudando aqui. Caim era o representante daquele que não é filho de Deus, que é aquele que é filho do maligno, né? O caso aqui, meus irmãos, não é que Caim, quando ele assassina o seu irmão, ele torna-se filho do diabo. Pelo contrário, o que João está dizendo é que Caim, sendo filho do diabo, as suas ações eram malignas. As suas ações culminaram na morte do seu irmão. Caim não se tornou filho do diabo porque ele matou o seu irmão, mas ele matou o seu irmão porque ele era filho do maligno. E é por isso que João vai responder a pergunta: e por que matou? Olha o que ele diz: porque as suas obras eram más e do seu irmão eram justas. Em outras palavras, João está revelando aqui que as obras de Caim tiveram origem em Satanás. As suas obras tiveram origem no maligno. Lembra, meus irmãos, que o termo justo ele é referenciado por aquele que é o único justo, né? E por meio dele nós podemos ser justos. No capítulo 2, no verso 1, aí de 1 João mesmo, João diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então está aí, aqueles que são descendentes do maligno não estão em Cristo. Aqueles que são justos são aqueles que permanecem em Cristo Jesus, porque ele é o justo. Então, em outras palavras, João está dizendo aqui que Caim pertencia a Satanás e Abel pertencia a Deus. Meus irmãos, o ódio contra o irmão, e às vezes dentro da igreja mesmo, surge, né, entre os meios cristãos, muitas vezes, é uma comparação do que João está fazendo aqui. Porque João, ele visa justamente explicar o motivo pelo qual falsos mestres procuravam destruir os cristãos. Esse era o motivo porque falsos mestres queriam atacar os cristãos. Por que a humanidade queria atacar os cristãos? Porque eles eram diferentes. Eles pertenciam a outro agora. O Senhor das suas vidas não era mais o maligno, não era mais o diabo, mas era o Senhor. E aqui o motivo é similar ao que matou Abel. Da mesma forma, o mesmo motivo que Caim tinha, era porque o seu coração era mau, era injusto. E aqui o apóstolo interpreta essa narrativa de Gênesis, dando o motivo desse crime. Olha o que ele fala: as obras de Caim apenas demonstrava de quem ele era filho. Ou seja, as obras de Abel, meus irmãos, despertaram o ódio de Caim. A virtude de Abel despertou o ódio em Caim.
Por isso que o apóstolo exclama aqui, por isso que ele diz, não sejam como Caim, meus irmãos. Não vivam como Caim. Ainda que na igreja ninguém vai matar um ao outro, mas a palavra de Deus fala que o amor ele é uma atitude prática, é uma decisão prática. Se você é passivo nesse amor, logo você não está demonstrando esse amor pelo próximo. Irmãos, Caim não era um ateu. Caim era religioso. O que Caim estava fazendo? Ele estava fazendo oferendas a Deus, tentando entregar o sacrifício a Deus. E veja onde brota o seu ódio. Justamente no momento em que ele tenta prestar o culto a Deus na prática religiosa, se dizendo prestando um verdadeiro culto a Deus. Caim quis prestar um culto a Deus aqui, com o coração cheio de ódio, inveja do seu irmão Abel. Meus irmãos, igrejas hoje estão cheias de pessoas assim. Pessoas que odeiam irmãos. Como pode? João vai dizer que é impossível. Um irmão não pode odiar outro irmão. Caim queria enganar a Deus e ganhar um status de adorador, daquele adorador perfeito, mas não passava de filho do maligno. Era maligno e o outro era justo. Entenda, meus irmãos, que antes de Deus aceitar uma oferta, ele precisa aceitar o ofertante. Guarde isso. Antes de Deus aceitar uma oferta, para ele aceitar essa oferta, ele precisa aceitar o ofertante, aquele que está prestando essa oferta a ele. E muitas vezes, quando você tenta combater os falsos mestres, você é odiado. Essa é a realidade do mundo. Olha o verso 13 aqui. Irmãos, não se admire se o mundo odeia vocês. O mundo aqui, meus irmãos, mais uma vez, é o sistema corrompido. É aquele sistema caído. E os leitores de João, eles não deveriam esperar que a humanidade, que o mundo, que as pessoas que não são filhas de Deus, tratassem os crentes diferente da forma que Caim tratou Abel. Os irmãos não deveriam esperar isso. E João exorta justamente a igreja a não ficar escandalizada com o ódio do mundo, a não ficar admirada, porque o mundo é a posteridade de Caim. O mundo pertence ao maligno. Sem Cristo, você pertence ao maligno. Então, ao contrário do amor, o ódio ele destrói e mata. E Caim apenas agiu conforme o seu coração. Caim é um símbolo desse mundo que nos odeia, que odeia os cristãos. Não foi o pecado de Abel que fez Caim querer matá-lo, mas foi justamente as coisas boas de Abel. Foi o ódio que Caim sentia pelas virtudes de Abel. Vejam, meus irmãos, como isso é muito próprio nos dias de hoje. Porque pessoas que passam a odiar cristãos porque eles estão vivendo para Cristo. Porque eles não querem viver uma vida mundana. E eles muitas vezes são odiados, assim como Abel, que não fez nada contra o seu irmão. Assim são os crentes que muitas vezes olham com misericórdia para a sociedade, que ajudam pobres, que cuidam dos necessitados. Por que eles têm tanto ódio contra a igreja? Por causa das virtudes. João fala, não se surpreenda. Isso é característico do mundo. O mundo aqui, meus irmãos, mais uma vez, engloba esse sistema. Então pode ser que dentro deste mundo tenha pessoas que são da igreja, que estão da igreja, que fazem parte desse mundo, que fazem parte desse sistema mundano que jaz o maligno, que tem como seu senhor da sua vida o diabo e não Deus. O sistema do mundo tenta te levar para fora dos caminhos de Deus. Você diz não para algo errado e todos te humilham. Todos não aceitam você dizer não. Você será odiado. As crianças mentem para os pais? E aí, criança? Vocês mentem para os pais ou não? Teus amigos te aconselham a mentir para os pais?
Não fazem isso? Quantas vezes os amigos falam, não, mente pro teu pai, fala pro teus pais que você fez isso. Não é isso que o mundo faz? O mundo tenta convencer o tempo todo a fazer e andar no caminho errado. Não se surpreenda, porque essa é a raça de Caim. Essa é a geração de Caim. A geração daqueles que jaz no maligno. É normal você dizer uma coisa e eles não gostarem. O mundo odeia os crentes por quererem viver uma vida santa. Seu chefe vai te odiar quando você disser não, para você não mentir. Quando você não quer mentir, quando você não quer fazer algo errado, teu chefe vai te odiar, porque ele vai ter prejuízo. E você precisava mentir para não ter prejuízo. O mundo vai te odiar, seus amigos vão te odiar a respeito das suas atitudes. O mundo vai te odiar quando você disser que precisa respeitar a sua esposa, quando ela não está por perto. O mundo vai te odiar quando você disser que precisa respeitar o seu marido. Quando eles não respeitam, o mundo odeia o fato de você defender a vida ao invés do aborto. O mundo vai te odiar quando você defender a restauração do casamento ao invés do divórcio. O mundo vai te odiar quando você defender o perdão ao invés da mágoa, ao invés de revidar. Por quê, meus irmãos? Porque o mundo vai te incentivar a viver como eles vivem. Porque eles odeiam quando vocês estão na contramão deles. E isso, o que João está dizendo, é normal. Não se admirem. Por isso, meus irmãos, que a igreja deve ser um suporte. O irmão deve fortalecer o outro. Porque no mundo ele não vai encontrar esse suporte. Ou pelo menos não deveria encontrar esse suporte. Quando encontra, esse suporte é falso. Porque neles não está o amor de Deus. Porque ali só impera a injustiça. Se você encontra suporte no mundo, meus irmãos, avalie a sua vida. Porque provavelmente você está fazendo parte desse mundo. Por isso que você está encontrando suporte nele. E às vezes, dentro da própria família, nós temos pessoas que nos odeiam. Pessoas que não querem o nosso bem. Dentro da própria família. E João está dizendo, isso é normal, porque isso é próprio do mundo. É característica daqueles que não estão em Cristo. Em outras palavras, o mundo está cheio de descendentes de Caim que expressarão o seu ódio contra os filhos de Deus. Só que Jesus nos consola dizendo lá em João capítulo 15, verso 18, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro eles me odiaram. Se o mundo vos odeia, fiquem tranquilos, dependam de Deus, porque eles me odiaram antes de tudo. E aqui, meus irmãos, o grande motivo do mundo nos odiar, e João vai destacar aqui no verso 14, e aqui ele vai falar sobre o amor sendo a evidência da salvação, o amor sendo a evidência do crente. Verso 14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Olha que interessante, meus irmãos, porque o amor aqui, ela é uma evidência. O amor aqui é uma evidência e não uma causa. Você não ama o seu irmão porque você ama o seu irmão. Mas você ama o seu irmão porque você é salvo. Porque você agora é justo diante de Deus. E é por isso que você pode amar o seu irmão. Esse é um verdadeiro milagre de Deus na vida das pessoas. Da transformação decisiva da nossa vida. É o que João está dizendo aqui. Nós passamos de pessoas naturais egoístas e agora nós conseguimos amar. E de fato nós conseguimos e podemos amar. O que o mundo não consegue fazer, agora nós conseguimos. João utiliza aqui a palavra sabemos, porque os leitores conheciam o Evangelho. E eles sabiam que todos estavam mortos em seus delitos, seus pecados. Mas João está citando aqui o que Jesus disse lá no capítulo 5, verso 24 de João. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, já passou da morte para a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
Os discípulos, as pessoas ouviam a respeito do evangelho e sabiam disso. Agora, estando em vida, a nossa disposição mudou. A nossa posição de morte se tornou vida. E é por isso que nós precisamos viver de forma coerente. Quem não ama é porque ainda está na morte. O amor é prova de uma vida morta, de uma vida espiritual. E o ódio é prova de uma vida morta. Irmãos, entenda que nossos irmãos na igreja muitas vezes vão nos confrontar a respeito do nosso pecado. Aquilo que nós não deveríamos fazer, eles nos exortam. Nós não podemos odiá-los por conta disso, pelo contrário. Se nós temos o amor de Cristo em nós, nós devemos amá-los. Se você tem o amor de Cristo, jamais o ódio pode fazer parte da sua vida. Quem é esse fulano que está falando do meu pecado? Eu odeio essa pessoa. Não é atitude de um cristão. E aí, é nesse momento, na verdade, é que se revela as pessoas que não são filhos de Deus. É nesse momento que nós percebemos e vemos aqueles que não são filhos de Deus. E ele diz, quem não ama, permanece aonde? Na morte. Meus irmãos, veja, não é uma consequência de uma escolha de amar ou não amar, mas é uma consequência de quem você é. Se você não está em Cristo Jesus, o ódio faz parte da sua vida. Não amar o próximo faz parte da sua vida, é uma condição atual. Não é quem não ama, então morrerá, que João está dizendo aqui. E sim, permanece na morte. Você já não faz parte da vida. Você já não faz parte de Cristo. Não recebeu a vida eterna. Eles permanecem na morte, pois nasceram espiritualmente mortos em ofensas e pecados. E assim estão no presente e vão continuar se não entregarem, não fazerem de Cristo Senhor das suas vidas. Cristo, meus irmãos, muda a nossa condição de morte para a vida. Por isso, eu disse na semana passada que quem está em cima do muro já pertence ao maligno. Porque quem nasce em pecado já está condenado. Só existe dois caminhos. Não existe em cima do muro. Em cima do muro faz parte do diabo. Então, meus irmãos, a constatação de João aqui é que a marca da vida espiritual é o amor. E quando você ama, o amor ele é expresso, a vida floresce. Se o amor está ausente de uma pessoa e ela está vivendo com ódio, as consequências sombrias, elas estarão presentes sempre. Nada vai preencher o vazio. E ele fala, meus irmãos, dessa vida sombria aqui no verso 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é o quê? Assassino. Meus irmãos, João, ele enfatiza uma realidade, uma única realidade aqui. O ódio pode acabar em assassinato, como fez Caim. Quem odeia é um assassino em potencial. Veja só, guarde essa palavrinha. É um assassino em potencial. Não significa que você matou alguém. Mas quem odeia tem esse potencial dentro de si. A chegar ao ponto de agir como Caim agiu. Caim odiou e matou Abel. Esaú odiou e matou o seu irmão Jacó. Ou pelo menos, melhor, planejou matá-lo. Ou seja, não matou, mas planejou matá-lo. Potencial dentro do coração. Absalão odiou seu irmão Amon e o matou. Saul procurou matar Davi, não conseguiu, mas o seu coração injusto, seu coração pecaminoso. E olha que Saul tentou entregar sacrifícios a Deus, um religioso. É por isso, meus irmãos, que Deus não julga apenas a ação, mas também a intenção que está no coração. Ele conhece os nossos atos. Ele conhece as nossas motivações. Para Deus, quem odeia já é assassino em potencial. Pois o ódio é um prelúdio do assassinato. Caim, meus irmãos, não matou Abel porque Deus escolheu, ou melhor, Caim não matou Abel porque Deus escolheu Abel. Caim matou Abel porque ele era filho do diabo. A inveja, o ódio, pertencem àqueles que são filhos do diabo.
e apenas isso levou ao assassinato. Você acha que as pessoas em outros lugares amam ver uma igreja crescendo? Você acha que pessoas que não são filhos de Deus amam ver uma igreja buscando ao Senhor? Buscando o Evangelho? Buscando mudar de vida? Será que não tem muitos irmãos por aí, igrejas por aí, preferindo a destruição, preferindo que uma tragédia aconteça e às vezes desejando que algo horrível aconteça com você? E às vezes orando para que algo horrível aconteça com você, para que diga, olha, tá vendo? Você saiu de tal lugar e agora você está sofrendo as consequências. Olha o caminho que você se meteu. Como que isso pode ser amor? Como isso pode ser um amor cristão? Avalie-se. A inveja levou Caim a odiar e a matar aquele a quem ele deveria seguir. Aquele que deveria ser exemplo para a sua vida. Ao invés de segui-lo, ao invés de ver a virtude em Abel e mudar de vida, não, eu quero destruir. A inveja causou a destruição. Uma pessoa salva em Cristo, ela busca a edificação no irmão. Não deseja a sua morte, a sua destruição. E eu quero só enfatizar um pouquinho mais sobre essa palavra assassinato aqui, assassino, porque ela é aplicada a Satanás. E Satanás pertence a essa característica. João 8,44, olha o que Jesus disse. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. E aí Jesus diz, ele foi assassino desde o princípio. Essa é a característica do diabo. Meus irmãos, esse é o mandamento de Deus. Faz parte do mandamento de Deus, não matarás. Só que olha só, Jesus ele trouxe essa lei novamente e ele enfatizou mais a respeito dessa lei. Se você puder, abre Mateus 5:21. Lembra, a lei de Deus é não matarás. Então, provavelmente aqui, se não todos, mas a grande maioria estaria tranquilo nesse ponto, né? Ah, eu não matei. É o que muitos dizem, né? Eu vou para o céu porque eu não matei, não roubei. E olha só o que Jesus diz a respeito desse mandamento. Mateus 5:21, 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. E ainda, quem matar estará sujeito a julgamento. Olha o que Jesus diz. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao inferno de fogo. E aí, você não matou. E agora? Irmãos, Deus nos deu a comunidade de irmãos como bem precioso para nós. Os irmãos são bens preciosos que Deus nos deu. E isso envolve toda a esfera da vida. Como que você pode odiar aqueles que fazem parte da família espiritual? É impossível. É por isso que João está dizendo aqui, aquele que não ama o seu irmão, jamais conheceu o amor de Deus. Assim como Deus te escolheu para demonstrar o seu amor, a sua graça sobre a sua vida, Ele escolheu o seu irmão também. E eu quero fazer um adendo aqui, meus irmãos, porque não sei se você já parou para pensar nisso, mas a sua esposa, o seu esposo nesse reino espiritual, é sua irmã, é seu irmão em Cristo. Como você tem tratado o seu irmão, ou talvez o seu irmão mais próximo, o seu marido no reino de Deus, é o seu irmão em Cristo? Como você tem tratado? E infelizmente, muitos tratam melhor os irmãos da igreja e descuidam da esposa, descuidam do relacionamento, descuidam do marido. Algumas mulheres são tão queridas na igreja, com as irmãs, com os irmãos, mas quando chega em casa é uma fúria, murmuração, culpa daqui, culpa dali, se ira facilmente contra o marido se ira facilmente contra a esposa. Como
Ela é o irmão, ele é o seu irmão mais próximo em Cristo Jesus. No reino espiritual, ele é seu irmão mais próximo. Como que você tem tratado? Se você odeia sua esposa, seu marido, que é a irmã, é o irmão em Cristo mais próximo de você, como você pode amar a Deus? Não é isso que nós vemos em 1 João capítulo 4? Nós vamos ver ainda, estudar um pouco mais, mas olha, aí no 1 João capítulo 4, verso 20, se alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É falso. Amor falso. Não é amor verdadeiro. Meus irmãos, por fim, o amor ao irmão é uma característica daqueles que fazem parte do reino de Deus. Logo, o assassino não tem vida em si, que é o que João diz aqui. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ou seja, um assassino não tem lugar no reino de Deus. João mostra aqui que o indivíduo que odeia os seus semelhantes é um assassino em potencial e não recebeu a salvação, a menos que você se arrependa, a menos que você se volte para Cristo. Você estará eternamente perdido, você será eternamente um assassino. Portanto, meus irmãos, a falta de amor é uma evidência de que a pessoa não é regenerada, não é nascida de Deus e não tem a vida eterna. Por outro lado, os crentes amam, devem buscar e decidir amar, ainda que esteja difícil, ainda que seja uma coisa complicada de se fazer, ainda dependendo de quem, seja muito mais difícil. Mas é uma decisão e o Espírito Santo nos capacita para isso. Apenas algumas aplicações, meus irmãos. O motivo pelo qual existem guerras e conflitos no mundo hoje é o ódio que reina no coração dos homens. Coração não regenerados, que desconhece o perdão, que desconhece a compaixão e o amor verdadeiro. Membros da igreja que professam ser cristão, mas vivem com ódio, amargura, rancor, desejo de vingança dentro dos seus corações, nunca receberam uma nova natureza. Não conhecem o amor do Pai e nem tiveram esse amor demonstrado em seus corações. A certeza da nossa salvação não é uma coisa que vem natural, mas é uma coisa divina. Ela é o resultado de percebermos em nós determinadas evidências de que realmente fomos regenerados. Uma dessas evidências é o nosso amor pelos irmãos. Aqui, meus irmãos, o amor não é considerado mera cordialidade, uma mera afeição humana, mas é o amor divino que nos capacita a decidir amar, a cuidar do próximo. É amar uns aos outros como Cristo amou a igreja. Nós vamos ver isso nos próximos versículos. Nós temos a opção de pertencer a um dos dois grupos. Ser filhos de Deus ou filhos do diabo. Ser seguidor da justiça ou da injustiça. Do ódio ou do amor. Caim aqui, meus irmãos, João representa ele como aquele que encabeça aqueles que são contra Deus, que é o grupo oposto a Deus, contrário a Abel, que representa aqueles que estão em Deus. Que esse texto nos ajude a examinarmos a nossa vida com seriedade e com honestidade. Vamos orar? Senhor, uma das evidências que João nos ensina aqui, da nossa salvação em Ti, é justamente o amor para com o próximo. E hoje, Deus, nós aprendemos e vimos aqui por meio dessa palavra que se nós não amamos, nós temos que rever a nossa salvação, se realmente estamos em Ti. Pai, que cada um aqui reveja isso durante a semana, e se há a falta de amor, a falta de decidir amar, que o Senhor transforme corações, transforme almas aqui, para que larguemos, deixamos de lado o orgulho, Pai, e nos voltemos para o perdão. Principalmente daqueles que são os nossos irmãos na fé. Com eles não pode haver, Deus, ódio. Tem que haver amor, oração, comunhão. Nos ajude, Deus, a viver conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos participar da ceia do Senhor. Eu gostaria de